Graça e paz, amada igreja, estamos mais um domingo aqui juntos para louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus. Gostaria de compartilhar um texto na palavra de Deus em 2 Crônicas, no capítulo 7. Vamos ler do versículo 12 ao versículo 16. Diz assim o texto: O Senhor lhe apareceu de noite e disse: Ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei esse templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. É tão interessante o texto de 2 Crônicas 7, que ele começa o texto lá no primeiro versículo, falando um pouco de uma outra situação que o povo de Israel viveu e viram a glória de Deus, que foi quando Salomão ora aos céus e pede para consumir o holocausto de sacrifícios. E aí a glória do Senhor se enche naquele local. E é tão interessante que ele fala sobre algumas questões que precisamos estar atentos enquanto nós oramos ao Senhor. Ele fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. É tão interessante que nós precisamos, diante da nossa oração, demonstrar ao Senhor a nossa dependência, a nossa incapacidade de resolver as situações. E essa questão de humilhar é realmente dizer: oh, Senhor, Tu és dono de todas as coisas. E eu confio naquilo que o Senhor pode fazer, naquilo que o Senhor é poderoso para fazer no meio do nosso povo. E vivemos momentos muito difíceis. Nós estamos vivendo nesse momento da pandemia, novamente um momento muito complicado e talvez um momento ainda mais complicado que a gente tenha vivido até agora. E nós precisamos da busca da presença do Senhor. E Ele fala: se você se humilhar e orar e me buscar, eu penso que são prioridades que nós precisamos colocar na presença do Senhor. Nós temos recebido uma convocação nacional para estarmos na presença de Deus. Mas lembre-se dos requisitos que eu e você precisamos para chegarmos à presença do Senhor. Da nossa humilhação e da nossa busca ao Senhor. Que a gente possa ter centralizado no nosso coração sempre essa certeza de que precisamos desse nosso Deus, que nós somos incapazes de fazer qualquer coisa que não tenha a mão e a presença de Deus. E eu gostaria que a gente estivesse realmente orando. Vivemos tempos muito difíceis para aqueles que estão na frente de batalha, os nossos profissionais de saúde, que têm presenciado situações tão difíceis. Eu fico pensando como Deus precisa cuidar da alma dessas pessoas, como elas estão sofridas, vendo todos os dias uma vida se perder. Ore, busque ao Senhor, tenha tempo na presença de Deus, não só no domingo, mas tire todos os dias um momento para estar clamando, para estar pedindo ao Senhor por esse momento tão difícil que nós temos vivido. Que você, como igreja, possa ser um representante de Cristo aí na sua casa. Convido você a, nesse momento de culto, louvar, engrandecer o nome do Senhor. E que essa busca da presença de Deus possa ser real nesse momento que vamos estar cultuando ao Senhor.
Vamos estar louvando ao Senhor e que Ele fale profundamente através da sua palavra. Que Deus nos abençoe nessa noite. Separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Vem me amparar, teu amor não falha. Não, 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 não. Difícil era o caminhar, nunca pensei que fosse alcançar. Teu amor não falha.
Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo, enche-me da graça e do teu amor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Oh, 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 yeah. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Graça e paz. Vamos ver 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 a 10. Para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Pai que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei
ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. A minha graça te basta. Podemos ver aqui a graça divina. Existe um ditado que diz: quem se ajoelha diante de Deus não se curva diante das dificuldades. Existe um ditado que diz: quem se ajoelha diante de Deus não se curva diante das dificuldades. Eu não sei quem é o autor desta frase, mas sei que ela é muito verdadeira. A soberba faz com que o coração do homem se torne elevado ao ponto de negar o seu Criador. Posso dizer a você que quando reconhecemos nossas limitações, sabemos o quanto necessitamos de Deus. Isso normalmente acontece em meio às fraquezas e em meio também às dores. Para evitar que o apóstolo Paulo ficasse soberbo, lhe foi dado um espinho na carne. E Paulo reconheceu que era um propósito de Deus para a vida dele. Servia de instrumento de manutenção do seu ministério. Claro, ao contrário, né? Ao contrário da aparência, das aparências, pois aquele espinho na carne era o resultado da graça maravilhosa do Senhor Jesus, que tanto lhe amava. E nós podemos pensar também, para nós, todos que vivemos em Cristo, as enfermidades, as provações são preciosas, que, na verdade, ela contribui para enfraquecer o homem carnal, a fim de que o poder de Deus se manifeste diante do mundo. Podemos ver aqui que o poder de Deus é manifestado através das nossas vidas quando deixamos Deus agir. E nós podemos tirar aqui 3 lições para as nossas vidas. Nesse texto de 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 10. Não devemos nos exaltar. As aflições da vida não se compara à graça de Deus. E nós podemos ver que quanto Ele nos ama. Então, não se compara a graça de Deus sobre aqueles que Ele ama. E temos essa confiança. Deus nos ama. Então, quando o apóstolo Paulo direciona suas palavras ao reconhecimento do amor de Deus sobre ele e sobre o seu ministério, ele faz de forma sincera. Nós podemos ver isso no versículo 7. Pois o apóstolo Paulo tinha um histórico cheio de motivo para orgulho, mas tudo aquilo resultava em fraqueza humana. E para o homem Paulo, o espinho na carne servia de limite à exaltação, aquela exaltação pessoal. Paulo se mostra reconhecedor das suas fraquezas. E em suas palavras, entendendo que ele estava entendendo claramente que a graça de Deus é suficiente. E a segunda
coisa que podemos tirar aqui para aproveitamento para as nossas vidas é que devemos buscar a Deus. Paulo se curva diante de Deus. Veja lá no versículo 8. Paulo era um homem de oração. Oração nos aproxima de Deus, nos coloca no devido lugar diante de Deus. Quando oramos, falamos com Deus. Paulo pede 3 vezes o afastamento do espinho na carne. E aquele espinho indesejável. Era um momento de comunhão, um momento de fé. Então devemos buscar a Deus sempre, independente da sua resposta. Paulo sabia disso. Assim como Paulo, devemos entender que a graça de Deus, ela é suficiente. E a terceira coisa que podemos tirar aqui, de ensinamento para cada um de nós, devemos aceitar a vontade de Deus. Paulo não somente fala, mas Paulo também escuta. Nós devemos aprender isso. Nós queremos sempre falar, mas não temos aprendido. Então pedimos em nome de Jesus que nós possamos aprender a ouvir o Senhor, escutar o Senhor a falar aos nossos corações. Então a resposta de Deus não contraria o apóstolo Paulo. A resposta negativa serve como alento, como estímulo, força no caminhar diário. Força na fraqueza. Veja só lá no versículo 9 e versículo 10. Então Paulo reconhece que o sofrimento de Jesus Cristo não foram em vão. A fraqueza aos olhos humanos representa a derrota, mas diante de Deus, as nossas limitações é o reconhecimento, e o reconhecimento delas representa poder. Poder aperfeiçoado, pronto para o serviço, pronto para o reino de Deus. Podemos ver aqui Paulo, ele coloca como o poder de Cristo. Paulo se sente fortalecido, porque ele é reconhecedor de que a graça de Deus, ela é suficiente. Então podemos entender aqui nesse texto, e na experiência do apóstolo Paulo, podemos tirar para a vida de cada um de nós, como a palavra de Deus diz: a minha graça te basta. É interessante isso. A minha graça te basta. Que nós possamos, em nome de Jesus, reconhecer que a graça de Deus, ela é suficiente para as nossas vidas. Vamos orar? Senhor Jesus, adoramos, bendizemos o Senhor, e diante da tua face, diante do teu altar, nós queremos colocar as nossas vidas para que o Senhor venha nos orientar, venha nos animar, venha nos fortalecer, como podemos ver aqui a experiência do apóstolo Paulo, experiência marcante, que muitas vezes nós não entendemos, e por isso, Pai, em nome de Jesus, que a ação do Teu Espírito Santo venha falar conosco, venha nos orientar, venha clarear a nossa mente, o nosso coração, de tudo que se passa em nossas vidas, ó Pai. Pedimos a graça, a bênção do Senhor sobre cada um de nós. Pedimos, Pai, que o Senhor venha nos ungir com o Teu Espírito Santo, as nossas vidas. Unja a nossa mente, o nosso coração. Unja, Senhor, cada um de nós, porque nós dependemos do Senhor, carecemos da Sua ajuda. Que possamos
cada dia, Pai, nos fortalecer na graça, no amor do Senhor, nas promessas do Senhor, nos apegarmos naquilo que é visível, porque o Senhor é tremendo em nos mostrar o quanto o Senhor valoriza as nossas vidas, porque Jesus se entregou lá na cruz. Então o seu sofrimento ali na cruz não foi em vão, foi em favor de cada um de nós. E nós somos fortalecidos, somos vitoriosos, porque o Senhor já venceu por nós, por cada um de nós. Obrigado, Jesus, pelo reconhecimento de saber que o Senhor é um Deus verdadeiro, reconhecer que o Senhor, a sua graça é suficiente. Deus, obrigado por tudo. Nos abençoe, nos dê uma semana de vitória, uma vida íntima com o Senhor. Possamos, em nome de Jesus, aprender a ouvir o Senhor. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, porque falarmos, pedirmos, temos falado muito, mas peço em nome de Jesus que o Senhor venha nos ensinar também a ouvir a Tua palavra, a ouvir os Teus ensinamentos. Fala conosco, Pai, nos abençoe. Pedimos a graça e a bênção do Senhor em nossas vidas. Adoramos o Senhor em nome do Senhor Jesus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer, é o meu prazer. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Tua presença é 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 o meu prazer.
teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer.